Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Primeiro, segundinhos para você enviar esse vídeo a outras pessoas. E, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Para você não perder nada que a gente posta aqui. Por favorzinho, se inscreva também no A Verdade que Liberta no Instagram, tá bom? As palavras de domingo ficam lá. Se você nos seguir aqui e lá, você não vai perder nada do que a gente posta aqui, beleza? E convite especial para vocês. Existe a condição de vocês irem nos visitar? Façam isso, tá bom? Para louvarmos a Deus juntos. A nossa contação de história de hoje é sobre o início do livro de Samuel. Tá bom? Então, oremos. Pai Santo, de infinita graça, Criador dos céus e da terra. É pelo sacrifício do Teu Filho Jesus que nós estamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Abra nossa mente, ajuda-nos, Pai. Seja em nós, seja através de nós, que verdadeiramente, Pai, essas histórias possam somar nas nossas consciências e que em nome de Jesus possamos extrair o rema, o Senhor possa revelar essas palavras a nós. Em nome de Jesus. Pai Santo, pelo poder que em nós opera, eu expulso do nosso meio tudo que não é teu, todo tipo de atrapalho, de intempérie, de coisas que venham para tirar a atenção dos irmãos, para roubar a semente, para fazer com que essa semente não cresça. Em nome de Jesus, eu expulso do nosso meio e declaro a nossa reunião, o nosso estudo abençoado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante aqui de algumas histórias e uma mais bela que a outra. Iniciaremos então, nós passamos por Juízes, né? Fizemos o contraste com Ruth e agora estamos em Samuel, 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, vou ler os versos 1 e 2, tá? Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todo ano, esse senhor chamado Elcana subia com a sua família para oferecer sacrifícios a Deus. E estavam ali no templo Eli, os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes. Elcana sempre levava, após os sacrifícios, ele dava presentes, ele dava porções aos seus filhos, porções a Penina, e dava uma porção muito generosa a Ana. Por quê? Mesmo Ana tendo a sua madre fechada, ele amava a Ana sobremaneira. Todo ano eles faziam isso. E Penina, que era a outra mulher de Elcana, ela vive de fazer intriga e de irritar a Ana. Então sempre Ana chora, Ana está sempre chateada por causa dessas coisas. Então Elcana, ao perceber isso, tenta consolá-la. E fala, Ana, acaso não sou eu melhor do que 7 filhos? E declara que a ama verdadeiramente e demonstra isso. Mas Ana continua a
a se entristecer, ela continua triste. Vamos ler agora dos versos 10 ao 11 para vermos uma oração de Ana. Após terem comido, capítulo 1, versos de 9 a 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tentem, porque o intuito das histórias é que nós façamos o mesmo processo mental, que nós possamos visualizar esses acontecimentos. Então ela chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então estamos vendo aqui um outro nazireu, não é isso? Nós vimos algumas semanas atrás, nós vimos a vida de um nazireu que foi Sansão. E aqui nós temos o Senhor levantando um outro nazireu. Essa Ana, ela vai fazer esse voto a Deus. Eli, vendo ela com profunda dor, com profunda chateação, está sentado, né? Ele fica vendo e pensa, essa mulher está embriagada. E vai lá e chama a atenção de Ana. E fala, até quando estareis embriagada? Então Ana explica para ele. Por que ele pensa isso? Porque ela está tão adoecida, ela está tão fragilizada, que ela ora muito baixinho e apenas mexe os seus lábios, fazendo essa oração ao Senhor, pedindo um filho varão. Vamos ler os versos 15 e 16? Vamos ver a resposta de Ana a Eli? Por isso, só um breve adendo aqui, por isso eu peço aos irmãos que, se coloca na TV, tira tudo da sua frente que possa atrapalhar a sua atenção, acompanhe esse movimento das histórias, aprenda, entenda, veja, porque, irmãos, quando o Senhor traz o rema sobre isso aqui, é lindo, é maravilhoso, é vida para nós. Mas, como já disse anteriormente, é muito importante que nós tenhamos a capacidade, ainda que por analogia, de fazermos esse movimento, de percebermos essas dores, essas alegrias, essas lutas, essas vitórias que nós vemos aqui no Velho Testamento. Como o apóstolo Paulo nos disse, tudo que foi escrito para exemplo nosso. Tá bom? Então faça isso, se separe com Deus. Faça a sua oração e ouça e depois leia, porque você já vai ter encaminhado o raciocínio para a leitura do livro. Leia, releia, tá bom? Continuando então, versos 15 e 16. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. Então Eli abençoa a Ana, e desde esse momento Ana já não é mais triste. Isso é muito rico, povo de Deus.
Lindo demais. Então Ana concebe, Alcana conhece Ana e Ana concebe. Naquele ano, especificamente, após Samuel nascer, Alcana chama Ana, vamos subir para sacrificarmos ao Senhor? Então Ana responde, não, esse ano não irei, esse ano ficarei aqui com Samuel. E assim que Samuel for desmamado, assim que eu desmamar a Samuel, levarei ele para o templo e ele ficará lá para sempre. Irmãos, medita em tamanho amor, a necessidade de ter um filho. É muito lindo. Então chega o momento, ao desmamar de Samuel, e eles sobem a sacrificar ao Senhor, e Ana leva Samuel. Leva também os sacrifícios, leva farinha, leva bezerro, leva uma série de coisas que são práticas dos sacrifícios. E Samuel então fica lá. Ana conversa com Eli sobre Deus ter dado Samuel e sobre Samuel ficar lá para poder servir a Deus naquele lugar, né? E então chegamos no capítulo 2. E aqui nós temos o Cântico de Débora. O Cântico de Débora, eu vou ler só uns 3, 4 versículos, mas depois leiam por completo, porque isso é verdade. Ela vivenciou isso e por isso ela fez esse cântico. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Observemos cada palavra. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E ela continua a fazer essa oração, a fazer este cântico. Esse cântico que sai do seu coração, esse cântico que sai da vivência que ela verdadeiramente tem com Deus. Ela verdadeiramente viveu isso. Ela sabe isso, por isso ela pode cantar. O que tem a ver conosco? Eu não consigo só contar a história, né? Muitos de nós, muitos cantores, muitas cantorias, muitas coisas que nós vemos por aí, não são frutos de uma experiência verdadeira. Logo, são vazias. Quando não, heréticas. Né? Mas voltemos aqui para o texto. Então, vai até o verso 10, esse cântico. Eu li até o verso 4. Desculpa, eu li até o verso 4. Irmãos, Deus já preparou as coisas todas, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, lembra que nós vimos lá no início? Ofni e Finéias eram os responsáveis pelo templo, filhos de Eli. Eles eram extremamente corruptos. Eles usufruíam daquilo que era especificamente de Deus. As pessoas traziam os sacrifícios e eles mandavam seus moços enfiar um garfo grande, né, de 3 dentes no caldeirão,
na panela ou na marmita e tirar coisas lá de dentro, coisas que são de Deus. E eles enfiam esses três garfos, esse tridente, né? Enfia lá e o que saísse eles pegavam para eles se alimentarem, para eles usufruírem. E não só isso. Vamos ler os versos 15 a 17. Versos 15 a 17. Olha, também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Olha só, eles não queriam o modelo certo, e eles queriam para si a carne com a gordura, que era específica para Deus, eles queriam para si, e queriam a carne crua, queria a carne assada. Verso 16. Se o ofertante respondia: queime-se primeiro a gordura e, depois, tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de dar agora, senão tomá-la-ei à força. Olha. Então a pessoa chegava ali para fazer o seu sacrifício e o sacerdote mandava, se necessário, tomar à força o que aquela pessoa estava sacrificando para Deus. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Existe alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa que se pareça com isso? Você acha? Verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Vamos ler. Vamos continuar lendo. Vamos dos 18 ao 21. Olha que lindo, olha que lindinho. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda uma criança, sendo ainda menino. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aí você imagina uma criancinha vestida de uma estola sacerdotal de linho, servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Irmãos, analise o coração dessa mãe, analisemos o coração desse pai. Sabe? Então você tem um filho, você faz as roupinhas, você mora longe e anualmente você vai lá para ver esse filho e leva as roupas e todo esse cuidado, esse lindo cuidado. Verso 20. Eli abençoava a Alcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, então aqui nós vamos ver um paralelo, já vai guardando isso aí, um paralelo entre Samuel crescendo diante do Senhor e Ofni e Finéias crescendo de maneira torta. Crescendo de maneira torta. Com a anuência de quem? Veremos. Veremos. Quem estava permitindo que eles fossem tortos? Deixa eu ver aqui. Um papelzinho. Então, Ofni e Finéias, além de fazer toda essa bagunça com o sacrifício, eles também eram dados às mulheres. Eles eram mulherengos, de modo que se fazia fila nos templos, no templo, para poder eles ficarem com essas mulheres.
E Eli questiona os filhos. Ele fala, olha, Ofni e Finéias, vocês estão agindo de maneira torta diante do Senhor. Vocês estão agindo de maneira errada. Mas não surte efeito nenhum. Vamos ler agora alguns pontos para que aqui nós temos preciosidade nessa história muito, muito, muito rica. Vamos ler o capítulo 2, dos versos 29 a partir do verso 29. Mas antes disso, o Senhor envia um profeta de Deus a falar a Eli, a fazer uma profecia contra a casa de Eli. Tá, mas por que de Eli, se era Ofni e Finéias quem estavam fazendo as coisas de maneira torta? De maneira torpe, corrupta, prostituída? Vejamos. Então ele vem e fala, o profeta discorre sobre o que Ofni e Finéias está fazendo, fala a Eli, e chega esse momento aqui. Vamos ler do verso 20, a partir do 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Deus está perguntando, né? O profeta está dizendo, por que você permite isso? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Irmãos, isso aqui é seríssimo. Porque Eli, mesmo questionando seus filhos, olha meu filho, cuidado, isso que você está fazendo é errado. Mas mesmo assim ele mantinha os seus filhos na posição, sabendo de toda a torpeza que eles estavam fazendo, ele mantinha os seus filhos naquela mesma posição. Não tirava de lá. Ele tinha o poder, ele deveria fazer. Ele deveria ser mais contundente, mais firme com esses filhos, mas não. Filho, ô Zezinho, faz isso não, Jesus não gosta. Então, nós vimos aqui que a responsabilidade Deus atribui a Eli. Fala, Eli, por que você está honrando seus filhos mais do que a mim? É para que vocês tenham participação das ofertas que são minhas e que vocês engordem com carne assada, com tudo que é por regra, por mandamento meu, tem a ver conosco hoje, povo de Deus? Tem a ver com falta de santidade? Mas ele é bom, mas assim, é benéfico para a congregação. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Olha que terrível coisa. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, para que não haja mais nenhum velho em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, e um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma.
e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Irmãos, é isso. Já vou eu tomando o rumo de novo, né? Irmãos, se nós não cuidarmos dos nossos, é isso que vai acontecer. Materialmente e espiritualmente. Sabe, em tenra idade, a criança já é para o nosso sofrimento e desgosto, adoecimento. Como foi a profecia aqui contra Eli. Por quê? Porque ele permitiu. Não, meus filhos estão fazendo errado, mas tudo bem. Então o que Deus fala? Isso aqui, irmãos, é uma decorrência direta da ação de Eli. Uma consequência direta. Causa e consequência. É óbvio, povo de Deus, que se eu não cuidar do meu filho, se eu não cuidar e for assim, severo com ele diante de Deus, o que é justo, o que é de Deus, o que é certo, o que é errado, é óbvio que muito cedo ele irá me ser motivo de tristeza. E ele perderá a sua alma. E ele perderá a sua... até a sua vida terrena pode ser extinguida por causa de uma desobediência daquele que tem a autoridade. Era só para contar a história, né? Mas só para afirmar um pouquinho. Aí os irmãos vão perdoando aí, mas eu creio ser de grande importância esses pequenos pontos. Certo? Verso 35. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Licença. Como nós já vimos, o jovem Samuel servia ao Senhor, continuava a servir ao Senhor, ajudando na casa, ele, uma criança, com a sua roupinha, com a sua estolinha sacerdotalzinha, né? Com a sua estolinha sacerdotal, né? Não está sacerdotalzinha, mas com a sua estolinha sacerdotal. A sua mãezinha, mesmo de longe, o servia, levava as roupinhas para ele, né? Lindo demais. E ele crescia diante do Senhor. Tem uma determinada noite em que Samuel é chamado, ele ouve uma voz, Samuel. Então ele prontamente se levanta e vai até Eli e pergunta, Eli, o Senhor me chamou? Então ele fala, não chamei não. Volte para sua cama. Ele volta. Aí ele ouve novamente, Eli, desculpa, ele ouve novamente, Samuel. E ele faz o mesmo percurso, ele vai lá. E ele fala novamente, não. E acontece uma terceira vez, Samuel, e ele vai até Eli. Na terceira vez, Eli fala, isso deve ser a voz de Deus. Então, Eli fala, Samuel, quando a voz te chamar, você responde, eis-me aqui. Então, então Samuel volta para a cama e Deus o chama. Samuel, Samuel. Perceba um duplo chamamento. Guarda isso. Samuel, Samuel. Isso acontece poucas vezes na Bíblia, né? Samuel, Samuel. Então ele fala, eis-me aqui. Então Deus fala com ele. E essa fala está no capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos lá. Vamos ler do verso 10 ao 14 e a gente termina, tá bom? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu,
fala que o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à tua casa, e começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos lhe fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Está falando com o jovem Samuel. E por qual é o problema aqui, irmãos? As pessoas se tornam execráveis, os filhos se tornaram execráveis, pessoas prostitutas, fora da palavra de Deus, agindo de maneira errada, e Eli simplesmente, como nós vimos anteriormente, Eli simplesmente, filhinho, ô meu filhinho. Não. Sabe, irmãos, isso tem a ver com os pastores de hoje? Onde igrejas, multidões inteiras são execráveis, como a Bíblia nos fala em outro momento. Queria eu ter alguém que fechasse a porta para que esse povo não entrasse. E não oferecesse oferta, nem louvor, nem sacrifício, nem coisa nenhuma aqui, porque são execráveis. Queria eu que tivesse alguém que fechasse a porta, seria melhor para eles. Que alguém fechasse a porta do que eles oferecerem essa... Não é? Não é sério? Então, olha, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Como que se fazia essa expiação? Você ia lá, agiu com iniquidade, agiu de modo errado, agir. Então você tem esses dois caminhos. Sacrifícios e oferta de manjares. Você vai lá e você aplaca a ira de Deus. Mas como Eli era tão consciente das falhas dos filhos e continuou a mantê-los tranquilos, mantendo as suas posições, Deus diz, olha, vocês serão julgados para sempre. Não haverá expiação pelo seu pecado. Então é isso. Já passou o nosso tempo aqui. Quero agradecer aos irmãos. Muito obrigado pela atenção. Irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas. Faça esse trabalho. É um trabalho mesmo. É árduo, é cansativo. Às vezes você tem uma boa resposta. Às vezes uma má resposta. Às vezes a pessoa finge que nem mandou nada. Ignora totalmente. Entende? Mas faça o teu trabalho. Façamos o nosso trabalho. Preguemos a palavra, insta tempo ou fora de tempo. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, isso aqui está acontecendo. E é responsabilidade nossa levarmos as pessoas, inclusive a começar dos da nossa casa. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, que nos dá a condição de servirmos ao Senhor, de entendermos o teu caráter, de entendermos a beleza da tua salvação. Pai Santo, abençoa, Senhor, o almoço de cada um dos irmãos. Abençoa, Senhor, nosso encontro à noite na ceia. Senhor, toca os corações para que tenham um forte desejo de estarmos juntos, de estarmos à mesa do Senhor, servindo ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, toda ação contrária, toda ação pecaminosa, toda ação mundana, toda preguiça, todo medo, tudo que não vem do Senhor, que está atrapalhando os irmãos de congregarem, em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor sobre essas coisas, todas, e que em nome de Jesus tenhamos uma reunião à noite abençoada, cheia de vida, de vitória, de graça, de conhecimento, de revelação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ótimo almoço, Jesus abençoe, e agora fique com a aula das
crianças. Até mais, com Deus.